Hoje nós vamos fazer uma live com uma doutora ortopedista, a doutora Rotanda, e ela vai falar sobre o cuidado que a gente tem que ter com os nossos idosos durante a pandemia, os que estão em casa, os que já têm, né, alguma condição de saúde ortopédica, e o que a gente pode fazer, o que a gente precisa fazer, né, e prestar bastante atenção com eles. Todo mundo sabe que os idosos estão mais sujeitos às quedas, né, às fraturas, às osteoporoses, e em especial as condições de quadril, ou seja, né, as fraturas de quadril, que são, eu diria que uma das coisas mais graves, né, decorrentes de trauma, são as mais complicadas. Então, a gente está esperando ela entrar, tá certo? Pra gente conversar com ela. Para quem mora com o pai ou mora com a mãe, ou eles acabam ficando separados, né? Cada um fez uma combinação interna, familiar, né? Durante a pandemia. E isso me preocupa muito, né? Porque mesmo você estando, né, dentro, né, debaixo do mesmo teto, são cuidados que a gente sempre tem que estar atento. Então são locais que precisam estar preparados, né, para que o idoso sempre se apoie, etc, né? Como também se eles estão na casa deles e a gente fica com o coração na mão, né? Tem que estar um ambiente mais preparado ainda, tá? Quem tem algum idoso, algum pai, algum parente em casa que teve algum problema, em especial problema de quadril, me conta aqui, a gente vai esperar ela entrar e nós vamos perguntar tudo para ela. De antemão, eu já posso dizer que a gente, vários dos idosos acabam frequentando, né, o nosso ambulatório, o nosso pronto atendimento de acupuntura lá no Hospital São Paulo, na nossa Unifesp, né, que eu sou a chefe atual, mas o serviço é do professor Issal. E a gente acaba atendendo, então, bastante idosos, né? Porque muitos deles têm uma condição de saúde, especialmente ortopédica, em que nem sempre dá para operar. Então, às vezes eles têm bastante dor ou têm até artrose, desgastes, né, de algum osso, e aí acaba pegando articulação. Isso também acaba reverberando em outras articulações, que você sabe que para a gente caminhar, a gente precisa de um monte de coisa funcionando junto, ou seja, a gente precisa, né, estar com os nossos, enfim, todo o nosso sistema musculoesquelético, os nossos ossos, os nossos tendões, os nossos músculos, né, tudo em dia para que a gente possa também, né, caminhar de forma segura. Os idosos também têm uma tendência de terem mais distúrbios de equilíbrio, né? Ou seja, eles acabam tendo bastante vertigem, eles acabam tendo algumas tonturas, tem a questão também, né, da visão, porque muita gente ano passado deixou de voltar para o oftalmologista, para o ortopedista, para o clínico, para o pneumo e etc, etc, né? A Helena, boa noite, Helena, tá falando, eu tenho artrose nos dedos das mãos e ombros, né, e deve doer, né, Helena? Conta aqui um pouquinho da sua história, reparte aqui com a gente. E a preocupação justamente é essa, porque muita gente acabou interrompendo, né, o tratamento ou acabou não retornando no médico no tempo que deveria, por conta da pandemia, todo mundo ficou com medo, né, e é melhor, quando não tá numa urgência, é melhor a gente ficar, enfim, em casa. Muita gente pensou assim. Só que com isso, muitos deixaram seu acompanhamento, muitos pioraram, né? O que a gente sabe de todas as especialidades é que os idosos acabaram piorando de todas as condições que eles tinham, né? Então, se era zumbido, piorou zumbido. Se era diminuição, né, da audição, piorou a diminuição. Se era artrose, piorou, enfim, a artrose piorou a dor. Se era depressão ou até início de uma demência, também piorou, ou seja, né? E com isso, a gente também pôde comprovar que o isolamento, nesse sentido, né, necessário, há controvérsias, mas enfim, acabou prejudicando muito a saúde dos idosos. A nossa também, sem dúvida, mas para os idosos acabou repercutindo bastante. E por outro lado, né, o outro oposto também foi verdade, né? Ou seja, a gente acabou sacrificando um pouco as crianças, né, em relação às escolas, por causa do isolamento, etc, né? É uma briga danada, é uma confusão danada, né? Mas é um assunto que eu acho que a gente também tem que pensar.
Os adultos, não só os idosos, os adultos, né, mas os idosos também, eles sofrem bastante com o consumo da massa muscular, né? Que até a Silvia tá falando, é a sarcopenia, e é verdade, né? Sempre quando a gente teve uma torção ou engessou, por exemplo, né, o braço, ou se alguém já teve essa oportunidade, deixa eu só aceitar a doutora Rotanda, que esse membro ficou atrofiado, né? Ou seja, ele começou a afinar. Olá, boa Oi, noite. Tudo bom? nos encontramos. Pois é, um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada, prazer. Estava fazendo uma pequena introdução e estava até dizendo, né, que os idosos acabaram piorando de todas as condições, não só as musculoesqueléticas, em especial também do quadril. E estava explicando também para o pessoal aqui que uma das grandes preocupações nossa para quem tem pai, mãe, parente idoso, né, ou se mora junto ou se mora longe, ou eu diria que até pior ainda, que a gente fica mais preocupado ainda, né? E eu comentei, quando eu tive a oportunidade de falar com a doutora Rotanda para a gente alinhar, né, essa live, eu falei para ela que achei o máximo, assim, achei bárbaro lá no site da SBOT ter uma campanha, né, de prevenção de acidentes com os idosos. Achei isso maravilhoso. E eu acho que a gente poderia também falar um pouquinho, né, sobre isso, que todo mundo tem. Um parente, um pai, uma mãe idoso. Eu tenho o meu, que ele não é idoso, imagina se ele me ouve falar aqui, ele, né? Mas que requer cuidado, sem dúvida. A gente também, né? Requer cuidados, né? Exatamente. Pois é. Pode falar um pouquinho, então, Rotanda. Pois é, o que eu estava começando a conversar com eles é que a nossa população, ela envelheceu muito, né? E temos uma expectativa para envelhecermos mais ainda, né? Então, a nossa população hoje ela tem 20% com mais de 50 anos e 4% com mais de 70. E em 2050, seremos 37% com mais de 50 e 14% com mais de 70. Então, isso que assusta, né? Porque essas doenças todas que vêm da queda, né? Elas estão atreladas à osteoporose, né? A fratura, né? Esses traumas dos pacientes, eles estão atrelados à osteoporose. Então, a osteoporose tem um papel importante e é passível de prevenção com tratamento e com cuidados. E essa é uma pergunta, né, que eu gostaria de, né, como vocês sabem, a doutora Rotanda é ortopedista, especialista em quadril, quando é que a gente começa a se preocupar, né, com a tal da osteoporose? Porque isso, a gente ouve muitos pacientes falarem que depois que entraram na menopausa, depois que fizeram 60 anos, 65, aí é que alguém vai lembrar que eles têm osteoporose e vai investigar. E na verdade é antes, né, que a gente deve começar. A massa óssea ela é formada até os 30, né? Então, se você fez um preparo físico, fez uma atividade física, cuidou do seu corpo, uma alimentação saudável, até os 30 anos a massa óssea vai ser formada. E então, dos 30 para frente, você vai perder massa óssea, em maior ou menor quantidade. E alguns fatores são importantes para isso, né? Desde o fator hereditário, até os fatores próprios da pessoa, como os fatores hormonais da mulher, que de 3 para 4 mulheres vão ter osteoporose e vão apresentar uma fratura depois dos 50 anos. O cigarro, ele ajuda, atrapalha? Que eu sei, mas... E aí são os outros fatores de risco, que são os hábitos. O cigarro, o álcool, o uso de corticoide e algumas doenças. Então, os homens, eles estão acostumados a ouvir que osteoporose é coisa de mulher, que homem não tem, né? Mas os homens, depois dos 70 anos, que fumam, que usam álcool, ou que têm alguma doença, uma insuficiência renal, então eles têm a chance de ter osteoporose, tem sim, e eles têm que investigar. Porque a gente vê fraturas de osteoporose em homens. A gente vê bastante.
Inclusive, até uma fratura ou até uma dor, né, óssea no homem com um pouquinho mais de idade, é muitas das vezes uma primeira forma de diagnosticar. Uma primeira forma não, mas é uma primeira apresentação que o pessoal começa a se ligar até para olhar para um tumor de próstata, né? Isso, exatamente. O homem, ele não tem o hábito de se cuidar tanto quanto a mulher. A mulher tem o hábito de ir todo ano no ginecologista, faz todos os exames, se preocupa se tem uma dor, se tem algum sintoma. O homem, ele não tem tanto esse hábito. Então, eu acho que é uma campanha, né, que a gente tem que fazer bem firme, porque os números estão aí. Exato. A incidência de fraturas de fêmur é muito grande. E a minha bandeira é que as fraturas de fêmur, elas são a maior causa de dependência. E eu não quero e tu não queres, né? Chegar com 70 anos dependente, né? Nós não queremos. Então, a gente tem que fazer toda aquela volta, né? Voltar. Mas o que está acontecendo? Por que a gente está chegando nesse ponto? Porque existe a osteoporose e existe a queda. São dois fatores importantíssimos que a gente tem que bater para prevenir. Então, a prevenção está em cima do tratamento, né, da osteoporose, do diagnóstico e do tratamento, e da coordenação motora, a fim de diminuir as quedas. Exato, exato. E é o que eu estava comentando um pouquinho antes de você entrar aqui. Além de tudo, né, a massa muscular é bastante importante, né, porque é ela que faz a gente se movimentar e o idoso acabou ficando muito em casa, né? Aliás, todos nós. A gente acabou perdendo, né, massa magra ou a massa muscular. Então, acho que pra gente não fez tanta diferença, né? Talvez quem era um pouco mais saradinho ficou um pouco menos definido. Mas para os idosos isso fez bastante diferença, né? E até numa questão de uma possível, enfim, queda, de conseguir dar o passo corretamente. Outra questão é dos distúrbios posturais, de equilíbrio, né? Tem muito idoso. Aliás, a gente também, né? De vez em quando tem umas vertigens, umas tonturas, umas labirintites da vida, umas quedas de pressão também, que é importante, né? E o quanto a gente deve se preocupar, né? E eu te pediria algumas dicas para o pessoal que está aqui, do que a gente precisa prestar atenção, assim. Da mesma forma que a gente presta atenção quando a gente está com um bebê pequeno em casa, que a gente coloca, né, os pluguezinhos na tomada e fecha a gaveta, etc. Tem coisas, né, que são perigosas para o idoso também, né? Exato. Eu explico muito para os pacientes com bastante calma. E a gente tem que também se despir dos preconceitos, né? Porque muitas vezes eu estou conversando com um paciente de 65, 68 anos, que é uma pessoa, um indivíduo ativo, e eu comento a respeito de barras, e a primeira coisa que eu penso, eu não vou colocar barra no banheiro. Exato. Então, só que o banheiro é um lugar perigoso, né? Um lugar úmido, que escorrega, tem azulejo. Então, as barras no banheiro, corrimão nas escadas, até quando tem um idoso com um pós-operatório de fratura, eu pergunto se tem um corredor longo. Coloque um corrimão no corredor, né, para evitar a queda. Chinelo, idoso não deve usar chinelo. O chinelo cai do pé e aí tropeça. Né? E tem uma coisa que eu chamo de o dilema, pelo menos da minha família, a gente se chama Crocs. Crocs. Gente, Crocs para criança já não é legal, né? Porque ele não estimula, enfim, né? O solado, né? Nem um pouco anatômico e tal. Para o idoso, que eu vejo meu pai, assim, ele às vezes arrasta, né? Ele prende. Exato. Prende. E os animais de estimação, que as pessoas têm muito animais de estimação. E muitos pacientes eu opero porque estavam brincando com o gato enrolou na perna, foi pegar e caiu. Ou chegou em casa, né? O cachorro veio, enrolou na perna do paciente e provocou a queda. Tapete também. Tapete também. Tem que tirar. Luz de cabeceira. Coloque luz de cabeceira, né? Porque quer ir no banheiro à noite, então liga uma luz, não vai no escuro. Isso é muito importante para fazer com que o idoso saiba onde vai caminhar, né? Saiba onde vai apoiar o pé. Não, mas eu tenho noção do meu quarto. Não tem. Às vezes a gente não tem a noção e cai. E agora, com a pandemia,
As máscaras, né? Quando o idoso usa óculos, a máscara embaça muito o óculos, né? Então, Verdade. eu peço para passar o sabão e não lavar com água. Só deixar o sabão e ir secando com sabão, que segura um pouquinho também para não embaçar. É verdade, é verdade. E alguns idosos, eles acabam. Acho que isso era mais no começo, né? Talvez hoje todo mundo esteja um pouco mais adaptado, né? Mas eu via, assim, não só meu pai, como outros pacientes com mais idade, que eles acabam fica hiperventilando, né, com a máscara. E isso pode também dar tontura, dar aquele mal-estar. Por isso que eles não gostam muito de usar mesmo, né, a máscara. E a gente prendeu todos os nossos, enfim, os nossos idosos em casa, né? E com isso eles até pioraram também da saúde mental, né, Rutandas? Exatamente. Esse é um problema que eu encontro muito nos pacientes idosos, a depressão, né? Porque o paciente opera o fêmur, fica com uma debilidade, fica com uma dependência, um andador, e aquilo é uma bola de neve. E aí não faz a fisioterapia, tem medo de cair de novo e quebrar, e aí deprime e fica difícil da gente sair desse ciclo. A família é muito importante nesse sentido, porque a família às vezes não tem paciência de explicar para o idoso, de insistir, porque o idoso muitas vezes acaba sendo como um bebê. E se a Correto. gente não tiver essa noção, vai deixar lá o idoso sentado, ele não quer caminhar, deixa ele, não quer fazer fisioterapia, deixa ele. Exato, exato, exato. E também, gente, lembrar que todo o manter, né, o nosso sistema musculoesquelético, o nosso aparato que nos carrega, né, ele tem essa função. Não é só para quem teve alguma lesão ortopédica ou que fez alguma cirurgia, né? A gente sempre tem que estar mantendo, especialmente para os idosos, né, e vindo dessa pandemia também, é bom que a gente faça uma reabilitação, né? Eu acho que a gente tem muito essa noção de só faz fisioterapia ou quando tem dor ou quando fez uma cirurgia. Não, a gente também precisa se reabilitar, né? Porque eu vejo a dificuldade também, as nossas calçadas são horrorosas, né? A gente tem, a gente quando tá de salto, você tem receio de andar na rua, imagina com uma dificuldade assim real, muscular, óssea, né? Então, alguém está falando um bebê bem teimoso, nem me fale. E pesado. Pesado, exatamente. E que não quer ajuda, né? Ele fala assim, eu não quero, não preciso da sua ajuda, né? Exatamente. Mas, enfim, e na tua experiência, assim, Otando, o que a gente pode fazer, né? Além desses cuidados de segurança, sem dúvida, mas como é que a gente estimula, né? De vamos andar, não pode sair. Vamos para o parque, não pode. Agora fase vermelha, roxa, verde, amarela. Cada dia a gente está numa Tá fase. difícil, né? Cada vez mais Como é que a difícil. gente faz? Eu Exato. tenho feito alguma lista assim, de exercícios e oriento os pacientes para fazer exercícios. Porque é comprovado de que a atividade física diminui o índice de queda. Tá? Então, é muito importante o idoso ele fazer atividade física e se manter ativo. Tá? Pergunto também, como é que é a tua casa? Então, caminha 15 minutos, senta, sabe? Coloca 2 quilos de feijão dentro de uma mochila, puxa, coloca na outra mão, senta em cima da mesa de jantar, faz uma flexo-extensão. Porque a gente ainda está sem saída. Né? Não tem como orientar um idoso ir para uma academia ou fazer uma caminhada no parque, não tem como. Nós estamos bem sem saída mesmo. Então, eu vou fazendo esse meio de campo para ver se consigo com que eles façam alguma atividade, que é importante. Porque tá Agora, tá. E a gente, né? Quando é que a gente começa a se preocupar, então, se eu tenho ou não, vou ter ou não osteoporose? Eu tenho visto cada vez mais cedo mulheres, né, com osteoporose. E com uma osteoporose até grave, intensa, né? E aí a gente não vai esperar até ficar idoso para falar, agora você fraturou porque você tinha osteoporose. O que a gente pode fazer, né, para ajudar essas mulheres? Sim. Bom, a atividade física, ela é importante
para ajudar na massa muscular e na massa óssea. Né? Uma atividade física de resistência, uma musculação, uma atividade com impacto. Tá? Isso é muito importante. Então, a maioria das pessoas da população que tem osteoporose é mulher pós-menopausa. Então, a investigação é em mulheres pós-menopausa, fazer a densitometria e avaliar todo o histórico de doenças. Se você tem alguma doença que pode levar à osteoporose, então esse diagnóstico ele tem que ser, essa investigação ela tem que ser precoce. Insuficiência renal, uso crônico de corticoide, uma doença reumática, diabetes, tá? Então, essas pessoas que têm essas doenças, elas têm que investigar antes. E tabagismo e alcoolismo, né? O uso de álcool. Então, tem que ser investigado antes também. Tá. Até aproveitando que o Dr. Delcio Teixeira entrou, que ele é o mestre das agulhas para infertilidade, ele é um colega, ele é acupunturista também. Quem faz tratamento hormonal para engravidar, né? Que muitas das vezes se estimula 1, 2, 3, 10 vezes, né? Para fazer a fertilização. Predispõe até a osteoporose também? Predispõe também. E aí você tem que esperar, depois de todo o tratamento, para fazer a investigação. Tá certo. E os homens, a gente investiga fatores de risco, pacientes que têm insuficiência renal, uso de corticoide, e após os 70 anos. Aí, homens, após 70 anos, tem que fazer a densitometria óssea. A gente não lembra de pedir densitometria óssea, né? Porque o ortopedista acha que o reumatologista vai pedir, o reumatologista acha que o ortopedista vai pedir. Então, muitos pacientes acabam sem investigação. E até pacientes que têm fratura de fêmur, o paciente é um idoso, caiu, quebrou, fez uma fratura de fêmur que precisa ser operada. O tratamento cirúrgico tem todas as complicações. Então, a gente fica naquela tensão, né? Porque a mortalidade pode chegar até 30%. Então, acompanha o paciente muito de perto. E a família não leva mais o paciente para outros médicos. Então, esse paciente ele vai ficar acompanhando com o ortopedista. E se o ortopedista não tratar a osteoporose, esse paciente, depois de 1 ano, não vai ser tratado. Tá? Muitos estudos mostram que apenas 20% dos pacientes são tratados depois de uma fratura de fêmur. Que é não precisa nem de densitometria óssea, né, para tratar. Quebrou o fêmur, é osteoporose. Claro, claro, é verdade, é verdade. E nesse sentido, assim, existem alguns mitos, né, que eu acho que são disparados aí pela mídia, de que se você tomar bastante leite, você não vai ter osteoporose, se você tomar, enfim, o tal do iogurte, se você comer a chia, brócolis. Fala um pouquinho disso pra gente, Rotanda, do que é verdade e o que é mentira. Bom, quando a gente avalia um paciente, quando a gente avalia um indivíduo, a gente tem que avaliar a ingestão de cálcio. E o preconizado é 1.200 miligramas. São 3 copos de leite, aproximadamente. Então, existe até uma tabelinha na internet, a gente encontra calcular o cálcio que você consome. Aí você vai colocar leite, tantos copos, tem brócolis, linhaça, gergelim, ovo. Então, isso a gente calcula. O ideal seria alimentação suficiente, a gente não ter que suplementar. Mas se essa alimentação é insuficiente, precisa ser suplementado o cálcio e vitamina D. Não adianta a gente só dar o cálcio e não ter a vitamina D também, para absorver. Né? Então, a gente vai ter que fazer todo esse acompanhamento para poder ver o que esse paciente precisa realmente tomar de medicação. Ou se a gente pode só complementar com a alimentação. Então, a alimentação ela é importante, sim. Né? E é fácil da gente medir, tem certinho as dosagens, né? De todos os alimentos, a quantidade de cálcio que tem. E o paciente é bem fácil de fazer. Você tem notado alguma diferença no público que hoje eu acho que é mais frequente, é também um pouco de modismo, a gente sabe, mas vários estão migrando para uma dieta mais vegetariana ou vegana, né? Isso tem contribuído ou tanto faz, ou tem algum impacto realmente nessa questão da osteoporose?
Porque existem alimentos ricos em cálcio, como gergelim, a linhaça, as nozes. Então, a gente consegue suplementar. Acaba não tendo esse problema, tá? Então, mas a dieta vegana, a gente tem que cuidar também a proteína, para que esse idoso não perca massa muscular, né? Eu tinha uma paciente vegana e ela teve, acho que umas 3, 4 fraturas por osteoporose em 2, 3 anos. Nossa, nossa. E era muito difícil, assim, porque eu insistia, né? E ela não queria tomar. Aí a gente ficava lá contando colher de gergelim, colher de linhaça. Inclusive, é uma preocupação que eu tenho também. Eu sou, né, além de fazer acupuntura, eu sou acupunturiatra, eu também sou pediatra. Então, eu pego o início ali, né? E que várias famílias, por terem, enfim, instituíram esse hábito vegano, ou vegetariano, mas uma grande maioria é vegana. Então, não fornece também alguns alimentos, né, para a criança. E que há enfim, há uma controvérsia enorme se dá ou não dá proteína, se a proteína, enfim, da verdura ela é o suficiente ou não, e etc, etc. E também por não ofertar o leite e seus derivados, né? Apesar de existirem outros, né, em outros alimentos, é um grande ponto de interrogação. E essa geração, né, mais nova e totalmente vegana, que nunca recebeu, enfim, nem leite, nem carne, etc., quando eles ficarem idosos, quando eles chegarem na terceira idade, como vai ser exatamente? Será que vai fazer diferença? Vai ser melhor? Do ponto de vista, gente, não estou falando de filosofia de vida, nada disso, né? Estou falando do ponto de vista do cálcio, da osteopenia e tal. E pelo que a gente tem visto, realmente não impacta tanto assim no crescimento, no atingir, enfim, uma curva adequada, um percentil adequado e tal. Mas eu sinceramente, lá na frente, eu tenho as minhas dúvidas. Até porque eles, apesar de comerem, teoricamente, alimentos são mais saudáveis, são frutas, verduras, eles também são da geração do pacotinho, né? Porque também tem tudo vegano pacotinho. Então, o problema, para mim, continua sendo o pacotinho. Exatamente. Né? Comer ou não carne, né? Vai ser uma incógnita. Mas o que eu vejo é que eles se preocupam em manter o equilíbrio, em manter esse balanço. Então, de repente, eu acho que o indivíduo que é vegano, que é vegetariano, ele tem uma maior preocupação em fazer uma alimentação que seja equilibrada, que ele possa substituir, pelo menos com os pacientes, né, se tratando de osteoporose, a gente consegue ter uma conversa bem adequada. Claro, essa paciente era uma exceção, né, mas é um caso, né. Então, mas os outros, eu vejo que eles têm essa preocupação de querer medir o que eu tenho que comer, como que eu vou fazer para comer, quantas vezes, né, para manter esse equilíbrio. Então, eu acho isso importante, porque eu não sou vegana, tu não é vegana, daqui a pouco a gente está comendo McDonald's todos os dias, então, às vezes, a gente acaba se cuidando menos, né? Exato. Exato. E o açúcar, falando nisso, assim, assim, a grande maioria ingere muito açúcar. A nossa sociedade ingere muito, né? Enfim, o açúcar, o refinado, a farinha e etc. Isso acaba impactando na saúde dos ossos também? O que altera é que a diabetes é um fator de risco, além da artrite reumatoide. Então, pacientes que normalmente têm uma dieta desequilibrada, eles têm mais crises reumáticas. Os pacientes, eles respondem muito à alimentação. Os pacientes que têm, né, doenças imunológicas. Então, e isso altera muito. E a artrite reumatoide, o lúpus, eles são também fatores de riscos para osteoporose. Tem uma pergunta sobre o banho de sol, né? Se a gente deve tomar banho de sol, pensando na osteopenia ou na osteoporose, na saúde dos ossos, né? A gente deve ou não? Qual que é a recomendação? Isso, o banho de sol é importante por causa da vitamina D, que ativa a vitamina D no nosso organismo, na pele. E deve ser tomado banho de sol de 10 a 20 minutos diários, sem protetor, de preferência antes das 10. Isso é mais saudável, né? Exatamente, porque muita gente acaba se besuntando e a gente precisa, né? Eu falo que a gente precisa da nossa diária, nossa fotossíntese diária, né? Também, né? Sem protetora.
sem nada disso. A Ana Paula está falando assim, minha mãe tem osteoporose na coluna, faz acompanhamento e toma aditivo com banho de sol e caminhada. Eu vejo muitos idosos, ou mulheres também, né, não idosas, tomando aditivo, né, ao invés de fazer uma suplementação, enfim, às vezes com cálcio, tem osteoporose, vitamina D, eles prescrevem aditivo. Isso tá certo? É que Não tá certo? a vitamina D fica difícil da gente suplementar na alimentação, é muito difícil. E então a gente mede, né, dosa a vitamina D, e se for abaixo de 30, abaixo de 20, deve ser suplementado sim. E aí tem as doses de ataque, né, de 50 mil miligramas por semana, por 8 semanas, e depois 1.000 por dia. Olha só que interessante. Então deve ser, a vitamina D deve ser sim suplementada. Porque é difícil de a gente encontrar na dieta. E realmente Exato. a vitamina D, ela não aumenta. Suplementa, ela demora para aumentar, né? A gente vai dosando e demora a ter resultado. Então, na maioria das vezes a gente suplementa a vitamina D, sim. Mas a osteoporose, se você tem osteoporose, tem que avaliar todo o tratamento, né? Não só a vitamina D e o cálcio. Tem que fazer toda uma avaliação para ver qual o tratamento mais adequado para cada caso. Sim. Eu, outro dia, até fiz um comentário aqui no meu Instagram, já faz até um tempinho, e é uma preocupação minha também como pediatra. Eu fui levar meu filho para fazer uma avaliação de ortodontia, né? Que ele está naquela fase de, enfim, trocou a dentição. Muitas das vezes acaba tendo encavalamento, porque a gente sabe que eles não crescem simetricamente, etc, etc. E, para minha surpresa, quer dizer, na verdade, para minha surpresa não, o ortodontista, ele confirmou, na verdade, o que eu também já vinha notando, né? E que ele olhou para a boca do meu filho e falou, nossa, que bom, parabéns, né? Porque ele realmente tem a estrutura óssea, né? E também isso vem da mastigação, desenvolvimento, enfim, da mandíbula, etc., compatível com a idade dele, até um pouquinho mais avançada. E isso, entre outros hábitos, é porque a criança mastiga. Então, ele comentou comigo, né, que ele atendia crianças ali, adolescentes no consultório dele, de 13, 14, 15 anos, com uma dentição, né, de 8, 9 anos, de uma criança de 8, 9 anos. Por quê? Porque a gente só come coisa mole, né? E a coisa mole, com certeza, né, tem cheio de carboidrato, aí vem o açúcar, etc. Mas não é nem só isso, gente. É o fato de mastigar. Então, da mesma forma que a gente precisa, né, de uma certa atividade para que não só o músculo solicite, mas para que o osso também se desenvolva. E as crianças, elas não fazem mais atividade física quase. Na pandemia... Quando falasse do vegano, né, eu fiquei pensando, me preocupa mais a inatividade das pessoas. Eu acho que isso vai fazer muito mais diferença em 2050 do que a alimentação em si, assim, sem, né, do vegetarianismo. Então, eu acho que a inatividade da gente... Tudo, né? Tudo tem botão. A gente não faz... Além de não fazer atividade física, a gente não faz mais nada dentro de casa. A gente não faz absolutamente nada. Tem botão para abrir e fechar a persiana, tem botão para o controle remoto, né? O famoso controle remoto, que às vezes a gente ia lá abrir o vidro do carro. Então, essa inatividade, principalmente nas crianças, com videogame, com, né, o computador, ficar o tempo inteiro sentado na cadeira, essa inatividade me preocupa muito mais. Eu acho que isso vai fazer muito mais diferença em 2050, nos casos de osteoporose, nos casos de queda, porque se tu tem menos coordenação motora, menos massa muscular, menos propriocepção, a chance de tu cair é maior. Exato. E o paciente caiu, idoso caiu, quebrou. 90% dos pacientes quebram depois de uma queda. Tem a história do quebrou, depois caiu? Tem, mas não é a maioria. 90% não cai. E são traumas de baixa energia. Tropeçou no tapete. Não sei nem o que aconteceu. Eu estava caminhando, tropecei e quebra. Exato, exatamente. Agora, vejo também alguns enfim, idosos que acabam não tendo tanta firmeza, tanto segurança e começam a usar uma bengala, né, como apoio e tal, e muitas delas não são adequadas, né, que até podem atrapalhar, elas escorregam,
ficam presas, enfim, em algum lugar, um tapete, etc., e acaba propiciando até uma queda, Propiciando não é? queda. Isso. E a Uhum, gente tem que se preocupar, né, com isso, porque o idoso que cai, quebra e tem que operar, tem que fazer cirurgia, corre risco. E corre risco uhum, grande de mortalidade, corre risco de ficar dependente. E isso vai uhum, ser o futuro. Aumentando muito a população com 80 anos, que é o uhum, pico, 70, 80 anos é o pico da fratura do quadril, a gente vai ter uma explosão de casos e uma uhum, explosão de reabilitação e correr atrás do prejuízo. Agora, com a uhum, pandemia, isso piorou muito. O equilíbrio, até a falta de acompanhamento médico. Os pacientes que quebram e vão para a cirurgia, eles estão muito mais descompensados. A sua diabetes está descompensado, o coração está descompensado. uhum, uhum. E aí o pós-operatório fica cada vez mais difícil. É verdade. Antes de falar de um trabalho que a gente fez até na escola de pós-operatório de fêmur, foi um trabalho experimental e diminuição do edema pós-operatório, né? Mas é que o José Antônio falou assim: eu vou colocar as barras de banheiros da minha casa, coloque mesmo. Mas você sabe por quê, gente? Eu sempre dou exemplo aqui da minha casa. O banheiro do meu pai, o vaso, é bem assim, um pouco perto do box de vidro. Então, o que ele fazia antes de ter aquela barra? Ele pegava no vidro para se levantar ou para se segurar. Gente, já imaginou se aquilo por acaso não aguenta a sede, vem para cima dele ou estoura, porque o vidro estoura mesmo, né? Sim, É um grande perigo. Não tem jeito. Né? é um Então, acho que a gente tem que ficar atento. Agora, a gente lá da acupuntura, lá dentro da escola, a gente acaba atendendo muito pós-operatório, né? E foi um trabalho experimental, inclusive feito de diminuição do edema pós-operatório imediato com eletroacupuntura, né? Tanto na pata que recebeu, né, aquela haste intramedular, né, simulando a prótese, como do outro lado também. Então, a recuperação, né, tenderia a ser mais rápida, né? Então, eu acho que com isso a acupuntura, ela, claro, ela jamais acupuntura, gente. Você vai deixar de fazer uma cirurgia que você precisa, né, com acupuntura. Jamais faça isso, tá? E nem porque você não vai aguentar, né, ficar sem fazer cirurgia. Mas que tão precocemente você possa, né, e a acupuntura está no serviço público, que você utilize mais esse recurso, né? A gente recebe muito paciente, enfim, idoso que frequenta o nosso serviço pelas dores crônicas, né, que eles têm. E claro que a acupuntura é muito melhor a gente manejar a dor com a acupuntura do que ficar medicalizando, né? claro, Porque com tudo que a gente certeza. puder fazer para evitar ou diminuir a dose, melhor. E até tem uma pergunta aqui, se a gente acha que o paciente que tem dor, alguma doença crônica, se ele se cuida mais. Eu diria que as duas coisas, tem uns que sim e tem uns que não, né? Porque tem uns que enchem o saco e falam, cansei e Nega, né? abandona mesmo. Nega. Nega, é isso, isso. E também o acesso, especialmente quando a gente está falando de SUS, não é tão fácil assim, né? A gente sabe que você marca o retorno daqui a 6 meses, quando dá para encaixar, né? Então, isso também precisa ser melhorável, eu acho, né? E a gente, que eu falo isso para os meus residentes também, que como nós somos, enfim, o acupunturiatra, ele é um pouco que nem o médico de família, ele recebe tudo, de tudo um pouco. E as questões ortopédicas, a gente também precisa saber, claro, quando encaminhar, mas também como ajudar a prevenir. Acolher também, né? Isso, porque a gente, teoricamente, só vai encaminhar para o especialista, que é o ortopedista, quando a gente não conseguiu manejar, né? Enfim, é algo realmente do especialista, mas a prevenção, informar o paciente, falar das quedas, isso é, né, da alçada de todo médico, né? Mas também aqui dos acupunturiatas, que tem muita gente que está entrando aí, que é colega acupunturiatra, né? E a gente entende muito pouco de prevenção, ou a gente promove muito pouco a prevenção, não é verdade? É. A gente está preocupado em tratar, em resolver aquela dor e esquece de perguntar, né? Mas como tá a atividade física, como tá a tua alimentação, o que que tu come, o que que tu deixa de comer, quem te É, cuida em casa, quem está te isso, cuidando, como que é dentro de isso. casa. Exato. Eu acho que isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje, né? Que está todo mundo isolado, cada um para um lado, né? Para entrar em contato, etc, etc. E se por um lado a gente até quer preservar, né, o nosso idoso ali, por outro lado a gente também tem que conseguir manejar Comportar. realmente
Os transtornos emocionais nos idosos teve assim uma piora considerável, até do aspecto cognitivo, né? Quem estava começando uma demência senil até deu uma afundada importante, né? E esse é um fator importante de deterioração mental de pós-operatório. Também os pacientes que têm um Alzheimer, têm uma demência senil, eles vão pior, eles fazem uma evolução pior porque não fazem a fisioterapia adequada, é difícil manejar. E volto a frisar, a família não tem paciência. Isso é muito difícil porque a família não quer ficar lá, cuidar. Então, essa dificuldade a gente tem. Ah, mas ele não quer andar, ele não quer fazer, né? Aquele velho, ele não quer, deixa. E não insiste, né? Claro, claro. Até porque tá assim, com aquela desculpa que tá todo mundo culpado, tá todo mundo, enfim, né? Sem ter. E qual seria a melhor atividade para quem não tá nessa, enfim, a idade é um fator de risco que até pode, enfim, ter o seu diabetes, a sua doença autoimune, etc. Mas para aquele que pode, assim, não tem nenhum problema em, enfim, fazer uma atividade física, qual é a melhor atividade física para o idoso, de uma forma geral, claro, né? Musculação. Melhor seria musculação mesmo. Então, com orientação, e aí avaliar se esse idoso ele tem uma artrose. Algumas vezes ele tem uma artrose que não é uma artrose importante, é uma artrose que a gente vai conseguir tratar conservadoramente. Então, avaliar isso e, assim, programar os exercícios. Quando tem um paciente que tem uma artrose de quadril, por exemplo, que é uma artrose leve, eu oriento, não fazer leg press, faço escrito, né? Não fazer uma flexão do quadril maior que 90, não abrir o quadril mais que 45, para a gente não piorar um outro quadro. E às vezes está concomitante. Então, orientar, avaliar a estrutura óssea, ver o que eu vou, né, que condição esse paciente tem para orientar a atividade. E uma pergunta que eu faço, que é a primeira, sempre, é o que você quer fazer? Não adianta eu dizer, vai fazer natação. Eu não gosto de molhar meu cabelo. Então, a gente não vai ter uma adesão. E a adesão é um mais difícil. Né? A adesão ao exercício, a gente vai uma vez, matricula, paga 6 meses e nunca mais volta. Exato, Então, exato. a primeira pergunta que eu faço. Sim. Agora, eu vejo também muita mulher, que a gente vai para academia, quer todo mundo ficar, né, com o bumbum na nuca, e a gente pega muita carga, faz muito exercício errado, né? E tem muita gente começando já com artrose, gente, no quadril, mulher jovem de 40 anos, né? Por uma questão de erro, de sobrecarga, em prol de... Porque, enfim, você quer ficar bonita, sarada, ter músculo definido, etc. Isso, sem dúvida, é um fator predisponente, né? O exagero da atividade física, mais a atividade física de impacto, do tipo correr, jogar, luta também, né? Predispõe bastante a artrose do quadril. Esses são... Ixi. Bom, eu imagino, porque eu mesmo comecei a ter as minhas dores ali. Pilates é uma posição. Pois é. Até vou transformar meu lado jiu-jiteira no lado do... Então, jiu-jitsu é um prato cheio para ortopedista de quadril. Tem bastante abertura de perna, né? E bastante rotação. Então, isso acaba fazendo microlesões e aí pode dar uma artrose quadril. Verdade. O Luiz Fernando está perguntando se 30 minutos diários de exercícios já seriam suficientes para o idoso. A gente começa devagarinho. Né? Eu acho que o bom senso é a melhor coisa. Então, eu começo sempre com 20 minutos de caminhada. Caminha 20 minutos, dá uma volta na quadra. E aí depois faz uns exercícios de força, devagarinho, e vou observando. Porque muitos pacientes, e às vezes isso pode até parecer bobo, mas a gente escuta isso no consultório. Doutor, eu comecei a atividade física e fiquei pior, porque começou a me doer tudo. Porque dói a musculatura. Então, a gente tem que ir com calma, porque, volta a frisar, a adesão é o mais difícil. E um programa, tem vários estudos que mostram isso, que quanto mais a gente orientar o paciente, educar o paciente, maior a adesão. Não adianta lá só prescrever, orientar e falar o que ele tem que fazer. É um trabalho diário. Tudo bem, doeu, vamos tentar de novo semana que vem.
agora caminha um pouquinho menos. E aí a gente vai sentindo cada paciente, né? Que cada um é de um jeito. Tem uma pergunta interessante aqui, que suplementa ou não suplementa whey no idoso? Aí depende da avaliação da sarcopenia. Aí tem que fazer a avaliação nutricional, se esse idoso tiver sarcopenia, e aí avaliar também função renal e hepática para fazer toda a suplementação. Exato, exato. Tem uma... Cadê para baixo? Eu só faço caminhada, é suficiente, geralmente caminho 50 minutos. Então, pelo que eu entendi, né, que a doutora está compartilhando conosco, além da gente caminhar, porque isso também é bom para o nosso sistema cardiovascular, respiratório, etc., a gente tem que ter um exercício de resistência, que seria... Gente, musculação não é só aquela pegar 20 quilos de cada lado, né, de forma alguma, mas é ter uma certa resistência, né, porque o músculo também precisa ficar, ter um certo tônus, uma certa resistência, uma certa massa também para poder ajudar a movimentar o osso, né? Isso. E o que faz com que haja depósito de cálcio no osso é quando a gente estressa essa inserção, né? Quando o músculo trabalhando, ele vai puxando a inserção e ali vai havendo a deposição de cálcio. Então, é importante sim ter uma atividade, uma musculação, pode fazer, né? Alguém perguntou de novo se pode fazer musculação. Pode, desde que faça avaliação. Se tem algum problema, tem uma artrose no ombro. Então, não vou prescrever para um paciente ir para musculação sem uma orientação de que ele não deve levar, fazer uma rotação. Então, tudo isso avaliar o idoso para a gente ter a adesão. Se eu prescrever musculação para o idoso, ele for para academia, ele tem uma artrose no ombro, ele vai ficar com dor, nunca mais ele vai voltar. E aí é tudo por água abaixo. E é por isso que você tem que procurar sempre também um profissional, né, um educador físico, que saiba, né, o que ele vai fazer com o idoso. Porque a maioria deles tem uma receita de bolo pronta ali na academia, porque eles, claro, a academia, 90% do público realmente é o público jovem, que se você coloca uma sobrecarga, o cara até, enfim, aguenta e tá achando muito, tá gostando, né? Agora, nem todos eles são especializados, né, ou têm o conhecimento do que o idoso pode ou deve fazer também, né? Isso tem que... O profissional é o mais importante, porque esse educador físico que vai estar lá com o idoso todos os dias. O médico vai ver uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e o educador físico vai estar lá todo dia com o idoso. E ele que vai avaliar o quanto ele pode evoluir a atividade com o idoso, quanto ele tem que frear, quando ele deve orientar, volta no seu médico. Então, é importante. Por isso que eu sempre faço uma cartinha. Eu sempre escrevo uma cartinha para atividade física. Você pode fazer isso, não fazer isso. Então, eu escrevo que assim o paciente entrega para o educador físico e aí já sabe, ó, aquele lá está sendo cuidado. Agora, um dilema, eu diria que assim, é um dilema que eu também vejo na academia, é aquele ou aquela paciente que está acima do peso, e que daí tem as suas dores e também tem, enfim, muitas vezes ela já tem osteopenia, e aí aquele ciclo vicioso, né? Então ela precisa também se exercitar para fazer um aeróbico para poder emagrecer, mas aí ela também não aguenta fazer aquele aeróbico porque realmente piora, enfim, né? Tanto dor muscular quanto, porventura, se ela já tem uma artrose. E ao mesmo tempo aí ela não consegue fazer nada, e aí ela engorda mais, porque daí vem a frustração e etc. E é um ciclo vicioso. E por outro lado, a gente vê aquele clima contagiante da academia, que você vê todo mundo correndo na esteira, todo mundo lindo, maravilhoso. E a pessoa, além de se sentir constrangida, das duas, uma, ela para de ir, nunca mais vai, né? Ou então ela tenta entrar naquele ritmo e se machuca, né? Isso. Fazendo um movimento totalmente errado, né? Exatamente. Esse ciclo vicioso é bem comum e é difícil de a gente sair, né? Tirar o paciente desse ciclo vicioso. Às vezes eu falo, vai de manhã então que não tem ninguém. Mas vai. Sim, e aí sim, vai se acostumando. E olha, eu tenho muitas pacientes, muitas, não são poucas. Que conversa, não é, né, uma conversa, 2, nem 3, são 10, 20. Depois que a gente convence o paciente aí, depois que ele vai, ele não quer sair. Ele não quer sair. Ele pega o gosto e vai, e aí vê que está diminuindo um pouco. Porque eu falo, não pensa em diminuir 10 quilos, pensa em diminuir 3. Depois a gente pensa no resto. Depois a gente vê. Vai com os 3. E aí, e vai indo, e pega gosto. Não são poucas, são muitas que a gente consegue melhorar bastante, assim, a massa muscular, e aí acaba ganhando, né, massa óssea.
e ver uma qualidade de vida melhor, até a disposição, o sono, não é? Com certeza, com certeza. Então, A Mari está perguntando, fisioterapeuta então seria mais indicado para orientar a atividade física em idosos? seria Eu arrisco. perfeito. Exato, exato. Pelo menos não que o fisioterapeuta vá para a academia, mas eu acho que no sentido especialmente daquele de reabilitação, sem Não, seria o dúvida mundo alguma. ideal. Esse seria o mundo ideal. Exato, exato, exato. Agora, só estamos quase terminando, né? Sim. Eu queria agradecer a participação de todos, mas então, para a gente ser um idoso saudável, pelo menos do ponto de vista ortopédico, a gente começa, gente, todo mundo voltando para a academia, fazer musculação já. A atividade física e uma alimentação equilibrada. Né? Exato, exato, exato. Agora, nem sempre nessa correria, né, a gente justifica muito, não dá, é correria, e agora. Você vê que assim, né? Antes a gente tinha desculpa de que a gente corre muito, trabalha muito. Aí a gente ficou todo mundo em casa, ninguém fez nada. Não. A gente poderia, né? Se tinha um espaço, tinha tempo, tinha tudo. Não, mas é que eu não posso ir na academia, então eu não faço nada. Ou seja, a gente não tá querendo nada com nada, na verdade, né? Mas, por outro lado, eu acho que acabou instigando na gente como se talvez ficar um pouco mais saudável, porque isso também previne, né? Você passar aí pelo Covid. A gente sabe realmente que em qualquer doença ou qualquer intervenção cirúrgica, quem tem o corpo mais preparado, com uma boa massa muscular, sem outras comorbidades, é claro que a gente tende a sair melhor, sem dúvida, né? Exatamente. E pensar que você não quer ser um idoso dependente. Se tiver que ser, tudo bem, né? Vou cair, quebrei o fêmur, não consegui voltar à minha função anterior, que eu caminhava sozinha ou caminhava com uma bengalinha e caminho com andador, ok, tudo bem, se eu não conseguir. Só que se você fizer uma atividade, a chance disso acontecer é menor. A chance de você voltar à sua atividade anterior à fratura, ela é maior. Então, eu acho que essa tecla a gente tem que bater bastante, porque isso mexe mais com as pessoas, né? De que você tem grande chance de ter uma fratura de fêmur. Exato. E isso pega num ponto, acho que importantíssimo para a gente, que é a autonomia. Isso. Né? A gente vamos pensar um pouco para frente, quer dizer, você gostaria de estar ou sempre numa cadeira, ou sempre com, enfim, uma bengala, uma muleta, ou solicitando que, enfim, um familiar, um cuidador teu ficasse o tempo todo contigo? Com certeza não, né? A gente fala, nossa, que bobagem, que frescura, não quer fazer nada, não faz. Mas a gente não pode ser assim, nem com os nossos, né, pais, enfim, idosos, e nem com a gente mesmo, né? Porque, como a doutora falou, nós temos que pensar lá em 2050. Acabou de cair a ficha do 2050, gente. 50. Rumo a 2050. Não, olha, bateu aqui dentro hoje, gente. Cada um botando seu plano, porque realmente, imagina, né, daqui a 30 anos, se a gente já tá assim hoje, e todo mundo tem uma dor, né? É o que eu falo ali no pronto-socorro, né, de acupuntura, né? Que a gente vê, a gente recebe, a gente maneja, tenta resolver a dor da melhor forma, mas isso, claro, é algo pontual, da mesma, se você não mudar teu estilo de vida, teu hábito de vida, enfim, teu sedentarismo, ou até o teu estilo de vida mental ali, né? Não adianta, né? E a gente tem que visar ali realmente o futuro, né? Se a gente pensar que a gente pode viver até os 90, aos 100 anos... Eu pergunto isso para os meus pacientes sempre. Como é que você vai chegar aos 90? Me diz. Tem 50, exato. Daqui a 40 anos, tem 60, daqui a 30 anos. O que tu vai fazer com esses próximos 30 anos da tua vida? É uma ótima pergunta. E a gente realmente tem visto pessoas mais longevas, né? Exato. É mais comum mesmo, né? Então, é muito comum você ouvir, minha avó fez 90 anos, minha avó tá com 95, 90. Outro dia um colega falou, olha, minha avó fez 101 anos. Eu falei, misericórdia, meu Deus, que bênção, que maravilha, né? E vamos ver como que a gente vai chegar lá. Porque se por um lado, gente, eles conseguem realmente chegar, eu acho que enfim, eu acho que por uma somatória, né, do estilo de vida que eles levaram, né? De alguma forma eles tiveram uma alimentação um pouco melhor, né? Talvez não trabalharam tanto. É um fator grande de adoecimento, né?
Então, talvez a gente chegue ali até os 90, 95, mas não sei com que independência, com que autonomia, né? Então, realmente a gente precisa repensar, a gente tem que né? trabalhar. Exato. A Cris está perguntando por que é tão difícil os idosos inserir novos hábitos, né? Passam sufoco. Eu acho que porque, primeiro, né? O hábito é um hábito, faz parte do teu estilo de vida, né? O que você foi fazendo ao longo da sua vida e, de alguma forma, a gente acha que isso caracteriza a gente. Sendo que a gente precisa ir se moldando, né, e se adequando, né, às novidades, etc. Meu pai fala uma coisa muito importante. Aliás, eu até vou lembrá-lo disso, que a gente deve sempre estar perto, né, da juventude. Para você manter a cabeça jovem, você tem que estar perto de quem é jovem, né? Então, ele está lá sempre perto do neto, acompanhando, e aí dos amigos, etc, etc. Mas para que também, não só a mente, mas que o corpo também acompanhe, né? Então, a gente também tem que se adaptar, né, com o corpo às novas, enfim, à modernidade, né, gente? A gente tem que lembrar que também a gente anda muito menos, desde a invenção do carro, do freezer, do micro-ondas, a gente só aperta o botão, como a doutora falou, é verdade mesmo, viu? Só tem minha mãe, a vida. Minha mãe tem 99, 1000 a 0 na neta. Eu sempre falo que a gente não vai durar como eles duram, porque qualquer coisa, a gente parece que é uma geração feita de papel. A gente não aguenta o que eles aguentam, não, gente. E essa geração que tá vindo, eu vejo assim, pelo meu filho, você deve ver pelos pacientes, é uma geração que não aguenta, gente. Qualquer coisa passa mal, qualquer coisa se encosta, qualquer coisa, chama o Uber, em vez de andar, chama o Uber. Pois é, gente. Olha, Rotana, muito obrigada. Foi um grande prazer, muito interessante. Muito obrigada pela presença de todo mundo, viu, gente? A live fica gravada lá no perfil. E dúvidas, vão lá no perfil da doutora Rotana. Ela tem um canal também no YouTube, sim, né? Um canal no YouTube, doutora Rotana Meirelles. Isso, pra gente assistir, para pegar essas dicas também. Um grande beijo. Obrigada, beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.